aí, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá? Bom, estamos voltando de uma semana de recesso e por isso decidimos fazer uma aula de revisão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa unidade 3, né? Diversidade brasileira nas artes visuais. Vamos começar relembrando o conceito de artesanato. Artesanato é o próprio trabalho manual, utilizando-se de matéria-prima natural. Vimos que muitas vezes as peças artesanais são construídas a partir de saberes da comunidade, e esse saber é compartilhado entre todos que vivem por ali. O artesanato brasileiro é um dos mais ricos do mundo e podemos dividi-los em algumas categorias. Vamos relembrá-las. Cerâmica e bonecas de barro. É a arte popular de artesanato mais presente no Brasil e desenvolveu-se em regiões propícias à extração de sua matéria-prima, o barro. Nas feiras e mercados do Nordeste se encontram os bonecos de barro, reconstituindo figuras típicas da região, como os cangaceiros, retirantes, vendedores, músicos e rendeiras. Entalhe de madeira. É uma manifestação cultural muito utilizada pelos índios nas suas construções de armas, utensílios, embarcações, instrumentos musicais, máscaras e também bonecos. Os artesanatos em madeira produzem objetos diversificados com motivos da natureza, do universo humano e a fantasia. Cestas e trançados. A arte de trançar fibras deixada pelos índios inclui esteiras, redes, chapéus, peneiras, entre outros. Quanto à decoração, os objetos de trançados possuem uma imensa variedade, explorada através de formas geométricas, espessuras diferentes, corantes e outros materiais. Esse tipo de artesanato pode se encontrar espalhado em diversas regiões do norte e nordeste do Brasil, como a Bahia, o Mato Grosso, Maranhão, Pará e Amazonas. Artesanato indígena. Cada povo indígena tem seu próprio artesanato. Em geral, a tinta usada pelas tribos é uma tinta natural proveniente de árvores ou frutos. Os adornos e a arte plumária são outro importante trabalho indígena. A grande maioria das tribos desenvolvem também a cerâmica e a cestaria. E, como passatempo ou em rituais sagrados, os índios desenvolveram flautas e chocalhos. Vamos revisar quais são os elementos que fazem parte desse artesanato tão rico. Começando pela cerâmica indígena. É possível notar os costumes diversos dos povos indígenas através da observação desse tipo de arte. A cerâmica é produzida principalmente pelas mulheres. As máscaras indígenas apresentam um simbolismo sobrenatural. Elas são feitas de cascas de árvores ou outros materiais como palha e cabaças e podem ser enfeitadas com plumagem. Normalmente são utilizadas em rituais. Diz a lenda que as máscaras indígenas, de um modo geral, representam as entidades que conflitavam com os índios no passado. Deste modo, as festas e danças são feitas para alegrar e acalmar essas mesmas entidades, esses deuses. A pintura corporal é usada em certos rituais e de acordo com o gênero e a idade. Sua finalidade é indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo. As tintas são naturais, ou seja, são feitas de plantas e frutos. O genipapo é o fruto mais utilizado para fazer a tinta. Os índios o utilizam para escurecer a pele, enquanto o urucum dá o tom vermelho. Já o branco é conseguido através da tabatinga. Os cestos são utilizados para uso doméstico, na manutenção ou transporte de alimentos. São mais confeccionados pelas mulheres, que desenvolvem variadas formas de trançados em diferentes formatos. As plumas são utilizadas nos rituais e coladas diretamente no próprio corpo. Elas também servem para ornamentar as máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocares, que são feitos de penas e de caudas de aves. Tal como a pintura corporal, a arte plumária serve também para indicar os grupos sociais. Na maior parte são os homens que desenvolvem a arte plumária.
Existem tribos que destinam as pinturas ao uso cotidiano, deixando as plumas para as comemorações e rituais indígenas, inclusive os funerais. Em nossa aula 8, o foco foi diferenciarmos obra de arte e artesanato. A obra de arte é ligada a algum tipo de expressão ou sentimento e normalmente não tem objetivos financeiros e nem função prática. Ela representa uma emoção do artista. Já o artesanato normalmente é feito com o intuito de ser vendido e é acompanhado de algum tipo de técnica ou habilidade adquiridos ao longo de muita prática. A criação pode ser repetida, criando-se diversos objetos parecidos. Normalmente, o artesanato tem função prática, ao contrário da arte. E do nosso livro didático, o último assunto que tratamos foi a formação do sistema artístico brasileiro. Esse sistema começou a ser formado com a criação das academias de belas artes na Europa. A primeira delas foi a de Florença, em 1562. No Brasil, a Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro foi fundada em 1826. Nela, os estudantes tinham contato prático com cada uma das expressões das artes visuais, como o desenho, a pintura, a escultura e muitos outros. Também eram estudadas as obras de artes consagradas, além das disciplinas relacionadas à história da arte, observando-se as estruturas narrativas e de composição das obras de arte estudadas. A partir da metade do século XIX, surgem instituições que passam a comandar, organizar e difundir a arte no Ocidente. Antes disso, os artistas recebiam encomendas dos governantes ou da igreja para retratar uma figura política ou abordar assuntos bíblicos. Daquele momento em diante, os artistas se tornavam autônomos e suas obras não pertenciam mais a igrejas ou a palácios. E surgiu a necessidade de constituir um espaço para a apresentação dessas obras, os museus. Mais especificamente, os museus modernos, feitos para abrigar obras e construir uma cultura de conhecimento artístico. Isso coincide com o processo de transformação dos conceitos, tanto de artista quanto de sua produção, que passam a caminhar para uma busca individual de estilo, de técnica e de temas. Pessoal, com isso a gente chega ao fim da nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido tudo e nos vemos na próxima oportunidade. Tchau, gente!